Nós estamos em Berlim, a capital da Alemanha. Aqui é uma cidade que foi marcada pelos terrores do nazismo, a destruição da Segunda Guerra Mundial, a divisão do Muro de Berlim e a disputa entre capitalismo e socialismo. E no vídeo de hoje vamos te mostrar um roteiro de pontos turísticos e históricos de Berlim. E o melhor, quase tudo de graça, para você curtir e conhecer a história dessa cidade sem apertar o orçamento. Gente, é rolê de turista mesmo, né? Aqui é o enlatado, velho. Vim em Berlim e não vim no Portão de Brandenburgo, seria como, por exemplo, ir a Paris e ir na Torre Eiffel. Então, né, vamos dar uma passadinha lá. O Portão de Brandenburgo aqui é um grande símbolo de Berlim, tem muita história por trás, desde a época que ele foi criado até hoje. Então vamos aqui, ele tá bonito. O Portão de Brandemburgo foi construído no fim do século XVIII, quando Berlim ainda era capital do Reino da Prússia. Ele foi encomendado pelo rei como um símbolo de paz, inspirado nos portões monumentais da Grécia Antiga. Mas a paz durou pouco. Durante os séculos seguintes, o portão teve partes roubadas por Napoleão, depois reconquistadas pelo Império Alemão, se tornou símbolo da propaganda nazista, sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e, durante a Guerra Fria, ficou isolado na fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental. Preso na zona da morte do muro e inacessível por quase 30 anos. Onde hoje turistas caminham livremente, durante esses 30 anos ninguém podia passar. Isso dá ao lugar um peso emocional que poucos pontos turísticos do mundo têm. Você não está apenas olhando para uma construção bonita, mas para um símbolo real de liberdade reconquistada. Gente, aqui do lado do Porto de Brandenburgo tem um Reichstag, que é o prédio do parlamento. O Reichstag é o parlamento alemão e um dos prédios mais importantes da cidade. Durante a Guerra Fria, ele ficou abandonado a poucos metros do muro. Depois de 1990, o prédio foi restaurado e ganhou uma cúpula de vidro que simboliza transparência e democracia, e tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Além disso, a visita é gratuita e basta reservar com alguns dias de antecedência nesse link aqui. É aquele ponto turístico que faz você entender a cidade, a história recente da Alemanha na Europa e o peso político do lugar. Tudo em menos de uma hora. Gente, hoje estamos indo entrar dentro do Reichstag. Já é um dia diferente desse último que vocês viram, que a gente veio e só viu por fora. A gente conseguiu marcar uma visita, só que a gente tá 1 hora atrasados. Então a gente vai ver, né, mozão? Ver se a gente consegue entrar. Se conseguir, aí vocês vão ver como é lá dentro e a gente também. Agora, se a gente não conseguir, aí esse vídeo nunca vai ao ar. Passamos! Galera, foi uma entramos! Revista cruel, foi pior que aeroporto. Gente, é porque aqui também é o parlamento, né? É o parlamento alemão, exatamente. Aí a revista foi doideira. Eles ficaram com as coisas da gente, um cadeado, um isqueiro. Tipo, pegaram as coisas mesmo e deram um cartão aqui pra gente, tipo, pegar na volta. E aí, gente, vamos entrar. Lá em cima, a atração principal daqui é que tem um domo de vidro que dá pra você também ter uma visão panorâmica da cidade. Vamos subir agora pra ver como é que é lá de cima a vista. A gente viu aqui essa exposição que conta a história do prédio e também desde a época que era monarquia até os tempos atuais, passando pelo nazismo inclusive. E agora a gente vai subir lá em cima pra ver. Se liga que é a geração alfa. Estão todos aqui, os de moletom rosa. Estão no topo do Reichstag. De moletom rosa, todo mundo combinando. Estão numa visão linda e tá todo mundo no seu celularzinho. Gente, um grupo de adolescentes ali, todos no celular. Sim. E eles estão, tipo, no topo aqui da parada, velho. Mas você critica, mas o que é que você fica fazendo antes de dormir, durante meia hora? Antes de dormir é de lei, né? E cagando também. Tem uma vantagem também em relação a Twitch TV, né? Aqui é de graça. Gente, é legal vir pra cá se você não sabe nada da história, porque conta toda a história.
tem que saber inglês, se não souber você usa o Google Tradutor, ou então alemão, né? Porque os textos são todos em alemão e em inglês. Explica bem, ilustra, tem muita imagem também, que é muito bom, porque você consegue visualizar. E pela vista também, que é muito, muito, muito legal aqui em cima. Então vale super a pena e é de graça, então... Esse é o nosso próximo ponto de visitação, Topografia do Terror. É um museu que mostra todos os crimes e as coisas obscuras e horríveis que os nazistas fizeram. Uma curiosidade aqui, esse ponto aqui era onde ficava o prédio da Gestapo, que era a polícia secreta do nazismo, e da SS, que era um grupo militar controlado pelo Hitler. Depois que o nazismo caiu, né, esse prédio foi demolido pela Batalha de Berlim, e esse canto aqui, esse local, ele ficou meio que esquecido, até por conta da proximidade que ele tinha com o Muro de Berlim. O muro é bem aqui do lado, ó, ainda tem um pedaço ainda, ó. Então se liga, aqui eu estou em Berlim Ocidental, mas do lado de lá já é Berlim Oriental. Então por conta disso, esse local meio que foi esquecido. Depois que o muro caiu, ele meio que foi redescoberto, e hoje é esse local de memória para nós lembrarmos das coisas horríveis e para que isso não aconteça de novo. Esse local combina ruínas originais com uma exposição forte, que explica como a ditadura funcionava. É um dos museus mais impactantes de Berlim e um espaço fundamental para lembrar como o terror do nazismo foi organizado de forma burocrática e sistemática pela Gestapo e pela SS. Essa visita é densa e para quem gosta de leitura, mas também tem bastante imagens para ilustrar. E a 15 minutos de caminhada da Topografia do Terror fica o Museu Judaico de Berlim, que combina arquitetura e história para contar a trajetória dos judeus na Alemanha. A exposição cobre séculos da cultura judaica, mas também aprofunda o impacto da perseguição nazista. O museu é ao mesmo tempo memorial, reflexão e celebração da vida e da identidade judaica. E a gente fica aqui andando aqui no meio, meio basicamente desorientado, né? É uma instalação artística, exatamente, para mostrar esse sentimento de exílio que os judeus sentiram durante toda a sua história. E aí, mozão, o que você tá fazendo aí? Tô escrevendo. Escreveu o quê? Free Palestine. Free Palestine. And... Sobre o Museu Judaico, ficamos com um sentimento controverso por causa do atual genocídio e ocupação ilegal de Israel em Gaza e na Cisjordânia. Saímos de lá nos perguntando como um povo que sofreu tanto com os nazistas estão fazendo algo tão parecido com os palestinos. Mesmo assim, fica o espaço aqui no nosso roteiro por ser uma programação cultural gratuita na cidade. Mitte é o centro de Berlim, e só de andar por lá já é uma atração. Muitos prédios bonitos como o Domo de Berlim, a Ilha dos Museus e tantas ruas cheias de história. A gente recomenda separar uma tarde toda só para caminhar pelo bairro. Se liga nesse buraco de bala bem aqui, ó. Tamanho. Isso aqui deve ter sido o tiro de alguma arma de artilharia ou algo assim. Tudo marcas da Batalha de Berlim. Quando os aliados conquistaram Berlim e desencadearam a rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Se liga na batalha que teve aqui. Só pra vocês terem noção, olha aqui, ó. Tô andando por essa parede aqui, ó. E é só as marcas de bala. Ó, não para, ó. Nossa senhora. Cruel, hein? E foi muito bombardeado, então, aqui. Galera, agora a gente vai na Torre de TV, que é esse negócio aqui icônico da cidade. A gente vai subir lá em cima e vai ver a cidade toda, né, amor? Vamos ver o pôr do sol, vamos ver como é que é o pôr do sol de Berlim. É. Gente, estamos na Torre de TV. Essa torre, eu acho que ela
é o babado. Juro pra vocês, eu acho ela muito icônica. E eu tô feliz que a gente tá aqui dentro. Exato. Quantos metros de altura tem, tu lembra? Tem uns 326 metros de altura, eu acho. Por aí. Ainda é o prédio mais alto. Ainda é o prédio mais alto da Alemanha. Então, tipo, é muito, 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 muito alto. E, vale falar quanto que custa, né? Se comprar online, custa R$ 21,50. Se comprar aqui na hora, é 30 euros. É meio salgadinho, mas a gente está vindo com o nosso parceiro Get Your Guide. Inclusive, você pode baixar o aplicativo do Get Your Guide totalmente de graça para ver todos os rolês que você pode fazer, tanto na sua cidade, quanto em cidades que você está viajando e turistando. E é incrível porque você consegue ver todos os passeios que rolam e escolher o que mais se adequa para você e para o seu bolso. A gente vai deixar o link para baixar aqui na descrição do vídeo. E também o nosso cupom, que é muito para viver 5, você ganha 5% de desconto nos seus passeios. O que já é barato fica ainda mais barato, né? Porque o Get Your Guide tem os melhores preços. Vamos lá. A Torre de TV de Berlim foi construída pela Alemanha Oriental em 1969 para demonstrar poder tecnológico. Ela se tornou o ponto mais alto da cidade e um ícone da antiga Berlim socialista. Hoje, oferece uma vista panorâmica incrível e é um dos marcos mais fotografados da cidade. Da Alexanderplatz, a torre lembra como propaganda, arquitetura e política se misturavam na antiga Alemanha Oriental. E amore? Eu tô assim, impressionada. E a gente tá também na Golden Hour. Chegamos na hora do pôr do sol. Galera. Gente, que pôr do sol, hein? Vendo a cidade toda de cima. Legal. Dá pra ver muitos pontos turísticos daqui. Dá pra ver praticamente a cidade quase toda. E Sim. bem lotado no pôr do sol aqui. Lotado. É um horário concorrido, né? Mas muito bom. Olha, tá rolando ainda. You sure? Gente, que rolê, hein? Eu amei vir pra cá. É uma coisa assim que é mais apreciativa. Tem lá embaixo algumas coisas da história que a gente acabou passando um pouco rápido, mas a gente vai voltar lá pra ver. Mas é uma coisa mais apreciativa, mas é muito legal porque a gente vem de uma maratona de ver coisas em Berlim, pontos turísticos, e aí esse aqui tá sendo meio que um dos últimos que a gente tá vendo. E ver a cidade toda de cima, ver os pontos que a gente já viu, que a gente ainda vai visitar, o que a gente já visitou, dá um gostinho muito especial pra viagem. Eu acho que se você vem a Berlim, é legal, se você tiver como pagar, claro, é legal sim vir pra esse passeio aqui da Torre de TV. Eu achei incrível, eu amei, eu não tenho palavras, é muito legal ver Berlim de cima. Saindo da Torre de TV, gente, ainda aqui próximo a Alexanderplatz, mais um ponto turístico que tem a ver com a Alemanha Oriental, a RDA, a Alemanha Socialista. Esse prédio aqui é a Casa dos Professores, que na época foi um prédio construído nos anos 70 para abrigar os sindicatos dos professores aqui da Alemanha Oriental. E não dá para entrar nele, não dá para visitar, é um prédio hoje que tem vários escritórios, mas o que dá para ver do lado de fora é esse lindo mosaico aqui, que representa vários trabalhadores. Vale a pena vir para cá se você é interessado no turismo Guerra Fria aqui em Berlim. E aí, chegamos! Chegamos em Bernauer Straße, que é essa rua aqui atrás da Brenner. Ó, essa avenidona. A Bernauer Straße é uma rua que foi dividida pelo Muro de Berlim e se tornou um dos pontos mais simbólicos da separação da cidade. Aqui, a divisão aconteceu no dia a dia. Prédios foram demolidos para a construção do muro e famílias foram cortadas ao meio. Hoje, existe um memorial a céu aberto que preserva esse trecho original e ajuda a entender de forma real como o muro marcou a história recente da Alemanha. Meu Deus, aqui é muito grande, viu? Como a gente falou antes, é 1,5 km. Ontem a gente viu metade, foi daqui para lá. Agora a gente tem que ver daqui para lá. Vamos ver se a gente consegue, que o tempo hoje está corrido. Olha, gente, essa maquete aqui
ela te dá alguma ideia de como era mais ou menos a divisão. Então, ó, nós estamos aqui, bem no meio do que era chamada a Zona da Morte. E aqui está a avenida que a gente mostrou, que é a Bernauer Straße, que ficava do lado ocidental, do lado de lá. E aqui era a Zona da Morte, né? Isso daqui podia representar torres também. O caminho dos guardas era por aqui, ó. Eles andavam por aqui para fazer a patrulha. E aqui tinha o muro de dentro, né? E tudo isso é onde nós estamos hoje. E vamos mostrar para vocês alguns painéis e o caminho que os guardas faziam. Isso aqui é uma instalação artística para representar o muro. Não é que de fato isso aqui ficava por dentro do muro. O muro obviamente foi destruído, algumas partes foram preservadas. A gente vai já lá ver a East Side Gallery, onde dá pra gente ver partes do muro. E durante esse período que Berlim era dividida, muitas pessoas faziam túneis por baixo da terra para poder passar de um lado para o outro. E bem aqui, eles colocam aqui esses ferros como sinalização de que passava um túnel por aqui. E por que passava um túnel por aqui especificamente? Porque Bernauer Straße antes era uma avenida muito movimentada, como é hoje. Só que como o muro passava aqui, quando teve essa divisão, não era mais uma avenida movimentada, e sim uma rua periférica, né? Porque ficava na beiradinha do muro. Então as pessoas utilizavam esse caminho, esse túnel aqui na Bernauer Straße para poder passar. Ao longo dos anos, a polícia foi descobrindo, as pessoas às vezes eram pegas, às vezes não. Muitas pessoas conseguiram escapar por esses túneis e hoje eles são sinalizados assim. Tem esse aqui e tem outros também em outros pontos. Ali, gente, ainda tem um pedaço ainda de pé do muro de dentro. Vamos lá ver. Ó, e esse caminho aqui, ó, é o caminho da patrulha que os guardas faziam. Gente, para vocês verem como é que era, né? No passado, tinham as casas que ficavam logo ao lado do muro. Então imagina, foi um período que durou 40 anos. Então imagina que as crianças que nasceram naquela época, elas não sabiam que existia, quer dizer, sabiam que as pessoas falavam, mas tipo, para elas aquilo ali era o normal. Era que existia um muro que delimitava o fim da sua cidade, né? E do lado do Ocidente, as pessoas queriam muito que esse muro não existisse. Do outro lado, algumas pessoas queriam também, mas muitas delas acabaram se acostumando com a ideia de existir um muro e com a ideia de terem dois governos totalmente diferentes, né? E, ó, imagina que aqui era um conjunto de apartamentos que as pessoas moravam logo ao lado do muro. Nossa, e elas conseguiam ver das suas janelas, né? Então, o outro lado. Sim. E aqui o que os guardas faziam também. Conseguiam ver tudo. Inclusive, a gente leu também na exposição aqui do muro, que tem muita informação, tem muita, 1 quilômetro de exposição e de texto para você ler. E a gente viu também que muitas pessoas do lado ocidental faziam passeatas, cantavam músicas, muitas até no início, quando o muro foi erguido, muitas pessoas influenciavam quem estava do lado oriental a fugir, a pular o muro, a construir túneis, né? Então era meio que a população que influenciava a população. Até mesmo o governo do Ocidente no começo fazia isso, mas depois parou. Até porque foram 40 anos, né, de tudo isso. Fazendo aqui o caminho que os guardas da Alemanha Oriental faziam, o caminho da patrulha, né? Do lado direito, o Ocidente e o muro de fora. E do lado esquerdo aqui, o Oriente e o muro de dentro. Meu filho, e eles aqui, ó. Uma coisa também que a gente leu na exposição era que os soldados que faziam essa patrulha, não necessariamente eles faziam porque eles estavam de acordo com uma cidade dividida e tal. Muitos deles eram obrigados, né? Era um alistamento obrigatório. E aí por isso que eles faziam isso. Óbvio que tinham os que concordavam, como tinham os que não concordavam também, estavam obrigados. Inclusive muitos guardas no começo dos anos 60, quando o muro foi levantado, muitos guardas fugiram. Aquela foto lá do prédio que tem escrito Bernauer Straße é de um guarda que pulou
o arame farpado em 62 e fugiu pro oeste. Gente, e é muito legal porque essa exposição tem esses totens que são interativos, tem uns que tem vídeo e esse aqui é só áudio. E aí você aperta e tem a opção em alemão e em inglês. Mas é bem interessante uma exposição ao ar livre, assim, com coisas interativas. Aqui é um parque também, ó, tem gente deitada, a galera vem pra cá pra curtir um solzinho, o sol pega bastante aqui e a galera vem pra curtir. Uma das coisas que eu acho mais legal aqui nesse memorial, aqui em Bernauer Straße, é que ele já está integralmente conectado com a população, porque ele é basicamente um parque a céu aberto, tem um caminho aqui que os guardas faziam e as pessoas passam por aqui para ir de um lugar a outro, entendeu? Não é simplesmente um museu, não é um lugar que você vem apenas para ler sobre o Muro de Berlim ou para estar no lugar onde o muro foi construído ou coisa assim. Não, também é um local de passagem. Então é muito legal, eu acho muito interessante isso, que já é um lugar que já está totalmente, né, integrado aqui à localidade e à população aqui de Berlim, turistas e quem mora aqui, coisas assim. Galera, e o muro que foi levantado em 61, na verdade ele passou por várias fases. Primeiro ele começou como uma fronteira só com arame farpado, depois foi levantado um muro, e aí de acordo com que o tempo foi passando, as pessoas iam tentando planos mais e mais elaborados para tentar fugir, né, daqui do Oriente para o Ocidente. E aí, ao mesmo tempo que a galera fazia planos mais elaborados, a Alemanha Oriental ia fazendo com que o muro ficasse cada vez mais difícil de ser ultrapassado, entendeu? Eles construíram o segundo muro, que é como a gente vê aqui, que eram os 2 muros e a Zona da Morte. Colocaram torres, arame farpado, aquele X lá que é para evitar que carro passe. Colocaram um bocado de guarda circulando com cachorro, e, enfim, para passar era impossível. E ao todo, né, desde 61 até 89, quando o muro foi derrubado, nesse período todo, estima-se que cerca de 160 pessoas morreram tentando passar de um lado para o outro. Isso aqui é o que restou de um local onde tinham aquelas barreiras anti-veículo, que era aquele X. Ficava aqui, ó. Aqui, ó. Para não passar carro. Ó, outro túnel aqui e outro ali também, ó. 2 túneis lado a lado que foram construídos para as pessoas tentarem escapar. Tem um ano também. Ó, 1964, pertinho de quando o muro foi erguido. Chegando aqui numa parte que parece ser bem grande, ó. Ai, gente, a gente entendeu o que era isso aqui, ó. Isso aqui era uma casa que ficava mesmo, ó, na fronteira. Ó. O muro era ali e a casa ficava na fronteira. E aí, tipo, janelas ficavam para um lado e janelas para o outro. Aparentemente ela foi demolida. Olha o que eu acabei de descobrir. Que tem um tour guide gratuito para você, se você gosta, né, de tour guide, é só escanear esse QR Code aqui, que aí dá direto no tour guide. E aí tem algumas opções aqui, tudo em inglês, né, gente? Mas se você gosta, tem essa opção e é gratuito. E olha, gente, aqui no final do memorial tem uma réplica do muro e uma réplica da torre bem ali. E o que é mais legal é que eu acho que foi de propósito, você consegue enxergar aqui dentro, ó, como é que era na Zona da Morte. Ó, tem um caminho que os guardas faziam. Tem um... Coisa de energia, uma coisa de energia. E ali, ó, gente, é a torre. Uma réplica da torre. Ó. E era assim que a galera via o fim da sua cidade e o começo de uma outra que eles não tinham acesso. E o que é mais louco é que isso aconteceu há pouco tempo, né?
Exato, o muro ficou de pé até 89, né? Isso foi há quantos anos atrás? 89 é tipo uns 35, 30 e tantos anos atrás. Sim, então, até 35 anos atrás, Berlim ainda era dividida. E, gente, bem ali na ponta, aquela guarita era onde ficava de verdade o Checkpoint Charlie, que era esse ponto de imigração aqui bem na fronteira entre Berlim Ocidental, que é onde a gente está pisando agora, e do outro lado, que é onde ficava Berlim Oriental. Nesse ponto de imigração, ficava lá os policiais controlando quem entrava e quem saía de ambos os países. Essa estrutura aqui, que é essa guarita, ela é uma réplica da guarita americana dos Estados Unidos. Então lá dentro ficava um soldado controlando quem entrava e quem saía. Aqui o Checkpoint Charlie ficou muito conhecido porque em 61, quando foi construído um muro, teve um episódio que durou 16 horas, onde 2 tanques, um soviético e um americano, ficaram de frente a frente, só esperando a ordem para um atirar no outro. Foi um dos pontos onde a Guerra Fria também quase explodiu entre as duas potências. Ali na frente também tem uma réplica de uma placa que existia também na época, dizendo que você estava deixando o setor americano, o setor ocidental, para entrar no setor soviético, que era o setor oriental. E aí, galera, mais um dia de turismo aqui em Berlim. Hoje nosso objetivo principal é primeiro passar nesse local chamado Kulturbrauerei. Lá era onde ficava uma antiga cervejaria, hoje funciona como se fosse um complexo cultural e tem lá um museu que explica como é que era a vida cotidiana na Alemanha Oriental. Mas para chegar no museu a gente precisa ir de trem ou de metrô, mais especificamente estamos indo de trem. E o que hoje é uma estação comum aqui de Berlim, no passado já foi uma estação fantasma. Olha aqui, galera, estamos aqui na estação de Nordbahnhof. O que é que acontece? Quando Berlim era dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, algumas estações de trem cruzavam entre uma e outra. Nordbahnhof, especificamente, fica embaixo de Berlim Oriental, porém passava por aqui uma linha de Berlim Ocidental. Só que como a população de Berlim Ocidental não podia ter acesso a Berlim Oriental e vice-versa, quando o trem passava por aqui, ele passava devagarzinho, mas não parava. E ninguém podia nem entrar e nem descer. E como aqui não estava em funcionamento nessa época de Berlim dividida, e também é uma coisa assim que a gente tem que lembrar que ficou 40 anos dividido. Então imagina, essa estação ficou por 40 anos parada, mas o trem passava por aqui levando pessoas de Berlim Ocidental para outro ponto de Berlim Ocidental, mas tinha que passar obrigatoriamente por aqui, só que quando passava era tudo mal iluminado, uma coisa bem fantasmagórica mesmo, e tinha policiais da Alemanha Oriental com armas, né, para poder fazer aqui a segurança e impedir que as pessoas entrassem ou ultrapassassem, adentrassem na Alemanha Oriental ou vice-versa por aqui. E aí essa estação ficou conhecida como Estação Fantasma, não só essa, mas outras também. E aqui tem uma exposição que a gente pode ver, vamos indo. E lá em cima, a porta da estação também era selada, então ninguém podia descer para a estação, que era de Berlim Oriental, podia descer. E aí aqui, gente, tem, filma aí, mozão, tem aqui uma exposição para mostrar como que era a Estação Fantasma. E era, tipo, realmente abandonada por muitos anos. E até hoje, para ser sincera, é engraçado porque aqui tem esse ar meio fantasmagórico, tem uma coisa meio, tipo, sombria aqui nessa estação. Inclusive eu e o Sol, a gente já veio várias vezes aqui nessa estação e aí a gente sempre vê aqui essa exposição, e é algo legal para mostrar para vocês, né, que aqui em Berlim tudo é história, inclusive as estações de trem. Olha como é que era. Se liga, bem como a Brena falou, ó. Aqui de preto é Berlim Ocidental, ou seja, a linha saía daqui, passava por dentro de Berlim Oriental e saía do outro lado.
E aqui em Nordbahnhof era uma estação fantasma. Tinha outras também, né? Essa daqui eram todas fechadas, ninguém podia entrar nem sair. E olha, gente, aqui na exposição dentro da estação tem fotos de como era quando era selado, ó. Tinha uma parede de concreto. E 20 anos depois, né, como é que tá? E aqui 89, ó, também, ó, parede selada. E aqui agora em 2009 já aberto. Antes, aqui 84, uma estação em Berlim Oriental, ela selada. E hoje, como é que ela tá aberta? E essa daqui, de baixo, também é bem interessante. Uma outra estação que fica perto do portão de Brandemburgo, que em 60, antes da cidade ser dividida, ela existia. E durante a divisão, ela foi totalmente, como é que chama, soterrada a entrada. Os guardas ficavam quando o trem chegava, ó. Quando o trem chegava, os guardas aqui, ó. Olha, gente, tem muita coisa aqui, ó. Então, se vierem para Berlim e quiserem ter um rolê de graça, cultural, histórico, venha para Nordbahnhof também. É, muito doido. Também é uma estação hoje... Ai, aqui tá sujo pra caralho. É uma estação meio esquisita. Tá sujo, o povo vai mijar aqui, que nojo. Alguém cagou ali. Alguém cagou dentro da estação. Aqui é o espírito de Berlim, viu? Olha, gente, mas uma coisa que eu acho muito legal aqui na Alemanha, ou em Berlim, eu não sei se é na Alemanha toda ou se é só em Berlim, mas eles usam essa fonte pra tudo. Eu acho bem autêntico, assim, né? É uma fonte diferente e, pelo menos nas estações, eles usam muito. Eu acho que serve um pouco. Gente, e para ir agora pro nosso próximo ponto turístico, a gente vai pegar o tram, que é esse tipo bondinho que tem aqui em Berlim. E é muito eficiente, né? E só tem em Berlim Oriental, vale dizer isso. Não tem em Berlim Ocidental. E a gente vai agora de tram pra lá. Exatamente isso que a Bruna falou, galera. Se você quiser saber em qual lado de Berlim você tá, tem duas formas de você saber. A primeira delas é, se você vê o tram, que é o bondinho, você com certeza estava no lado oriental. Isso porque do lado de lá, os bondinhos que existiam, o governo destruiu e colocou só os ônibus, ou seja, os ônibus substituíram os bondinhos. E aqui do lado socialista, eles mantiveram os trams, os bondinhos. Então essa é uma das formas de saber se você estava do lado oriental ou do lado ocidental. Vem pra cá. A outra forma de saber é através do Ampelmann, que é esse bonequinho aí, ó. Mostra lá o bonequinho com chapéu. Esse bonequinho de chapéu, que em alemão ele se chama Ampelmann, ele só existia aqui em Berlim Oriental. Depois que a cidade foi unificada de novo, o governo da cidade começou a substituir os Ampelmanns do lado socialista pelo bonequinho normal. Só que aí depois houve todo o movimento para recuperar eles, e eles estão em vários sinais aqui do que era o lado oriental. Então vamos, chega aí, aqui ó. Então, recapitulando, duas formas de saber se você estava no lado socialista. Primeiro, os bondinhos. Segundo, os Ampelmanns. Ó, gente, esse é o local, Kulturbrauerei. Era uma cervejaria e hoje funciona como se fosse um complexo cultural. A exposição que a gente vai ver é esse aqui, ó. Alltag in der DDR. Cotidiano da Alemanha Oriental. Cotidiano da Alemanha. O cotidiano da Alemanha Oriental, mozão. Tá. Vamos lá, que a gente tem menos de uma hora, fecha às 6, já são 5 e... Ah, então vamos lá, vamos correr. Não era só a Alemanha que estava dividida. Berlim, ali no canto, ó. Berlim ficava dentro... Aqui, ó, dentro da Alemanha Oriental, que é o vermelho. A Alemanha Ocidental era o branco. E aqui Berlim, ó, Berlim Ocidental, ficava cercado pelo lado socialista de todos os lados. Todo esse vermelho aqui era o lado socialista e Berlim Ocidental era como se fosse uma ilha. Nessa exposição sobre a vida cotidiana da Alemanha Oriental, é possível ver e entender como que as pessoas viviam sob o regime socialista. Objetos do dia a dia, móveis, roupas e relatos reais mostram o trabalho, o lazer e o controle estatal. Uma experiência imersiva que revela o lado humano por trás do Muro de Berlim. Mais um ponto da Guerra Fria aqui em Berlim, divisão da cidade em lado capitalista e lado socialista. Esse prédio aqui atrás de mim, conhecido como Tränenpalast, Palácio das Lágrimas, traduzido para português, foi um prédio que servia como um hall de check-in
de saída de pessoas que estavam saindo aqui de Berlim Oriental, que essa zona onde a gente está aqui era a Berlim Socialista, que fazia parte da Alemanha Oriental. E esse prédio foi construído em 61, logo quando o muro foi construído. Ele servia justamente como um ponto de migração para quem estava saindo daqui, de Berlim Oriental, e ia pegar o trem ou o metrô. Aqui do lado é a estação de trem de metrô chamado Friedrichstraße. Ou seja, a pessoa passava aqui pela migração, tinha o visto, o passaporte e a bolsa checada, a bagagem. Depois que passava por aqui, ia lá para a estação Friedrichstraße para seguir para Berlim Ocidental. E por que tem esse nome, Palácio das Lágrimas? Porque é um local de despedida. As pessoas vinham para cá com suas famílias e se despediam, iam embora para o oeste, e as pessoas que ficavam em lágrimas. Então é isso. Aqui dentro desse prédio tem uma exposição que mostra a história desse lugar, as pessoas que passavam por aqui, os guardas que faziam as revistas e coisas assim. E é um ponto legal se você quiser saber mais sobre a Berlim dividida. E bem ali do lado, ó, gente, o negócio é aqui. E bem aqui do lado, ó, é a estação Friedrichstraße, que era onde as pessoas pegavam o trem para poder ir para Berlim Ocidental. Gente, olha aqui como que era essa estação de Friedrichstraße antigamente. E é muito antiga, eu tô em choque de saber disso. Essa estação é de 1882. 1800, não é nem 1900, é 1800. Caramba, e pensar que a gente tá até hoje aqui andando nesses trem. Não é o mesmo trem, mas tipo, até parece. Não sei se tipo, vocês trocam trem, mas é o mesmo? Não, eles trocam os trens. Eles trocam os trens, mas a estética é a mesma, né? Óbvio. Não, a estação, o caminho é o mesmo. A estética também do trem, amor, é a mesma cor, ele é bem parecido. Sim. E olha só que interessante, vai. Imagina, você chega aqui, ó, no prédio, vem aqui, pode ficar esperando ali, tem as cadeirinhas ali, a arquibancadinha, vem pra cá, aqui devia ser o controle de mala, e ali dentro, atrás daquela portinha, é onde era checado o seu passaporte, seu visto, você ficava frente a frente com o guardinha, e aí depois dali você entrava na estação Friedrichstraße. Que fica logo aqui ó, atrás, literalmente, ó, ali ó, é a estação já. Gente, vamos fazer aqui uma simulação de como que era. Eu era uma jovem da Berlim Oriental querendo ir pra Berlim Ocidental. Vamos lá, como que era. Aqui. Guten Morgen. Pra que você quer ir no oeste? Visit friends, I don't know. Eu queria falar em alemão. Tá bom. Visitar uns amigos. Pronto, ok. Ok. Passaporte carimbado. Meu passaporte. Pronto. Bem-vinda. Ok. Danke. E aí abri essa porta bem aqui. Reise, que é saída, né? Para S-Bahn e para U-Bahn, que é o S-Bahn é o trem e o U-Bahn é o metrô. E aí eu vou de S-Bahn diretamente para a estação de Friedrichstraße, que fica ali. Eu vou andando para pegar o meu trem. Isso se eu fosse aprovada, né? Porque muitas pessoas tinham visto negado para poder ir para Berlim Ocidental. É importante falar, gente, que quem ficava aqui controlando eram os agentes da Alemanha Oriental. Todo esse prédio aqui era controlado, os guardas, era tudo controlado pela Alemanha Oriental. No começo do vídeo a gente viu lá o checkpoint Charlie, que era controlado por Berlim Ocidental. Pelo lado capitalista, né? E aqui era controlado pelo lado oriental, que era o lado socialista. Gente, para encerrar a noite, viemos comer Gemüse Kebab. Gemüse Kebab é um prato de rua que agora tem
restaurantes também, típico aqui de Berlim, que é da cultura turca, mas que aqui em Berlim eles adaptaram, colocando muitos vegetais, verdura dentro, porque em Berlim teve uma grande imigração turca nos anos, minha colinha, quais foram os anos? 1960. Nos anos 1960 teve uma grande imigração turca aqui para Berlim especificamente, e aí trazendo a cultura deles e o prato deles, Berlim adaptou para o Gemüse Kebab, que é uma variação que é muito gostoso. A gente já provou outro, mas desse lugar aqui todo mundo fala que é o melhor de Berlim. Então a gente vai provar agora pela primeira vez. Reação agora ao vivo. E é melhor que o outro? 1 milhão de vezes, muito bom. Tem uma ardência, É o chili. tem um sabor muito gostoso. Meu Deus, muito gostoso. A gente provou outro alguns dias atrás. A gente veio comer aqui, mas estava muito cheio. A gente foi pra outro. O outro é bom, mas esse aqui é outro nível. Esse é muito bom. Se você vier a Berlim, coma esse kebab. Vale muito a pena, muito gostoso. Meu Deus, que kebab maravilhoso é esse. Caralho, muito recheado, delicioso, muito saboroso. Nossa, os sabores, uma delícia. Nossa, muito bom. E mais um ponto turístico, se você é interessado em Guerra Fria, mais um pedaço do muro. Esse aqui é a tão conhecida East Side Gallery, que é uma galeria de arte, onde as pessoas fazem aqui grafites, pinturas no lado do muro. Esse aqui é o lado do muro do Oriente, aqui era Berlim Oriental. E aí aqui tem várias pinturas que o pessoal pinta, depois fica um tempo, alguns anos, depois vem outros artistas e pintam de novo. Então assim, é uma galeria de arte. Ao ar livre. Ao ar livre também. E que está sempre mudando. Algumas obras, algumas pinturas estão aqui há muito tempo, como por exemplo aquele do beijo entre o Honecker, que era o líder da Alemanha Oriental, e o Brezhnev, que era o líder da União Soviética, que é o beijo lá, eles se beijando. Está aqui há muito tempo, mas outras vão sempre mudando. E gente, uma parada obrigatória, se você vem pra Berlim, você tem que vir ver aqui essas exposições de arte muito legais que tem no Muro de Berlim. E mais uma vez para mostrar para vocês que o Muro de Berlim, na verdade, era sempre dois muros. Ó. Tinha um muro aqui de fora e um muro de dentro. Aqui era Berlim Oriental, o lado socialista, e aqui Berlim Ocidental, o lado capitalista. E no Rio Spree aqui também ficava patrulhando guardas com barco também, para evitar que pessoas atravessassem pelo rio. E esse caminho aqui do meio é o caminho que os guardas faziam a pé, a patrulha, que é exatamente aqui, ó. Ó, essa parte aqui em branco é porque vai ter mais pintura futuramente e uma nova exposição de arte aqui nessa parte que tá em branco. E ali já começa mais pinturas de novo. Go China everywhere in Berlin. Chegando. Aqui, ó. Gente, estamos aqui agora na parte mais icônica da East Side Gallery, que é uma pintura artística chamada Meu Deus, me ajude desse amor mortal, que é baseado numa foto que existe de verdade do líder Erich Honecker, da Alemanha Oriental, que é o cara do lado de cá, lado daqui, o Honecker, e do outro lado o Brezhnev, que era o líder da União Soviética.
existe uma foto de verdade chamada o Beijo Socialista, que eles meio quase que se beijam, e essa pintura é inspirada nessa foto. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, se você ficou aqui até o final, significa que você gosta da gente. Então o que é que as pessoas têm que fazer, amor? Se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreve, que a gente tá viajando o mundo e tá gravando tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Até!